Capítulo 161, Conseguesses 1. Com 3 em cada 4 parasitas eliminados, o campo foi dividido em 3 blocos em vez de 2. O terceiro novo era para aqueles que haviam sido curados, para facilitar a verificação de suas condições, caso os tratamentos tivessem efeitos colaterais de curto prazo. O segundo bloco agora consistia apenas em algumas tendas, permitindo aumentar ainda mais a segurança, uma vez que o segundo era de baixa manutenção. Os sobreviventes estavam animados, finalmente livres para sair de suas camas, a dor não era mais uma grande parte de seus dias. Após a morte de Garit, Lid foi convocado com urgência na tenda de Varigrave. Baseado no que Killian lhe dissera, Garit era um dos grandes poderes de Cambria. Matá-lo assim, na frente de testemunhas após uma pequena provocação, poderia ter sido um erro. Mas era uma coisa que Lid ficaria feliz em repetir, se surgisse a necessidade. Ele nunca gostou de Garit Senti, e o fato de estar disposto a atacar o único que poderia curá-lo era um testemunho de quão perigoso ele era. Lid nunca deixara um inimigo vivo, significaria dar a ele a possibilidade de morder suas costas. Graças à sua máscara e uniforme, apenas 2 pessoas em todo o campo conheciam sua identidade. Mesmo que os guardas aceitassem suborno e dissessem à guilda mercenária de Cambria o que havia acontecido com o líder, eles não saberiam para onde procurar. O único problema era Varigrave, sendo um otário por regras, ele provavelmente queria repreendi-lo. Lid não estava preocupado, porém, ele estava desempenhando um papel muito maior na crise do que todos esperariam, até ele. Se o empurrão chegasse, ele poderia simplesmente pedir um perdão total como sua recompensa. O reino o possuía e ele não deixava seus serviços baratos. A realidade, porém, era diferente. Lid, graças aos deuses você está bem. O coronel estava tão ansioso para verificar sua saúde, nem para esperar que Lid removesse a máscara e as luvas. Sinto muito pelo que aconteceu. Esses soldados deveriam ser de elite, mas reagiram muito lentamente. Vou garantir que eles sejam fortemente repreendidos e que a falta de julgamento seja registrada em seus arquivos pessoais. Depois de garantir que Lid não tivesse nenhum arranhão, Varigrave voltou para a cadeira, suspirando de alívio. Não há necessidade disso, é tudo culpa minha, Lid respondeu. Eu deveria ter antecipado a reação dele, dado o caráter e a natureza das notícias que tinha para informá-lo. Ele sempre se comportou corretamente antes, então todos baixamos a guarda. Os soldados simplesmente seguiram minhas instruções, deixando-me espaço para me mover livremente quando estou perto dos meus pacientes. Eu realmente aprecio sua compreensão, Varigrave assentiu. Mas você é um curandeiro e está realizando seu trabalho de maneira magnífica, de modo que esse deslize é compreensível do seu lado. Os homens que designei para seus cuidados são profissionais, o único trabalho deles era garantir sua segurança e eles falharam. Mesmo se eles se acostumaram com a rotina, mesmo que recebessem a tarefa mais chata, eles deveriam estar sempre na ponta dos pés. Eles precisam ser disciplinados, da próxima vez, não poderiam ter tanta sorte. Se alguma coisa acontecesse, eu teria exigido a cabeça deles, como a mina da coroa. Varigrave olhou para Killian por um segundo, com uma mistura de xingamentos e preocupações. Dada a natureza ardente da rainha, a vida de seu velho amigo também poderia estar em perigo. Os guardas estavam em falta, a situação de Killian era ainda pior, sendo o supervisor deles. Haverá consequências por eu matar o mestre de guilda. Lid ficou um pouco confuso com os cuidados da Varigrave. Céus, não. Atacar um oficial militar em uma zona sob a lei marcial é um crime punido com a pena capital. Considerando seu papel, ele era muito fácil. Teríamos o torturado antes da execução por algumas horas, no mínimo. Então, qual foi a urgência para esta reunião? A coroa quer ouvir pessoalmente o seu relatório. Varigrave levantou-se, colocando a pedra azul de comunicação acima de sua mesa, antes de se afastar e se ajoelhar, prontamente seguido por Lid e Killian. A pedra preciosa foi ativada logo depois, projetando novamente a imagem da sala do trono. Desta vez, apenas o rei e a rainha estavam presentes.
Por favor, me diga que você tem boas notícias. Mago Lit foi formulado como um pedido, mas a voz do rei Neron era severa, fazendo soar como uma ordem. Sim. Além do último parasita, a situação foi resolvida com perdas mínimas. Estou confiante de ter planejado um tratamento que cuidará disso também. Já está em fase final de testes. Uma vez que tenho certeza de que não há efeitos colaterais, pode ser passado ao professor Marto para ele montá-lo em um único feitiço. Sinto muito, está demorando tanto, mas meus recursos são limitados e preciso de tempo para verificar cada passo. Lit mentiu. Ele criara 2 curas possíveis desde o dia em que visitou Labzeir. A única razão pela qual não embrulhou tudo e voltou para a academia foi garantir que as preocupações de Solos não se realizassem. Você não tem nada para se desculpar, a rainha Silpa interveio. Apenas 2 semanas se passaram desde a sua chegada, mas foi o suficiente para você transformar a situação da coroa de desesperada em gerenciável. Você identificou a fonte da praga, ajudou a planejar a cura de 3 em cada 4 parasitas e agora fornecerá a cura para a mais perigosa sozinho. A coroa e o reino são muito gratos a você. Você está superestimando minhas contribuições, Majestade. Lit mentiu novamente. As curas são principalmente do professor Mart. Dei a ele a ideia pela primeira vez, depois desconstruí e modifiquei sua cura para torná-la adequada ao parasita bloqueador de mana. Viu, meu rei? Humilde e eficiente. Eu gostaria que tivéssemos mais magos como ele. O tom de Silpa era alegre, mas quando seus olhos encontraram Varigrave e Killian, estavam frios como aço, culpando-os por sua incompetência. Killian engoliu um pedaço de saliva. A rainha sabia claramente sobre o acidente e não estava disposta a deixar passar. Ainda temos que discutir sua recompensa, Mago Lit. Você tem algo em mente? Sim. Eu gostaria de 2.000 moedas de ouro. Era uma quantia grande o suficiente para elevar os tatus de sua família à classe média, deixando o suficiente para comprar tudo o que precisava para o seu futuro equipamento de laboratório e algo de sobra. É isso aí. O rei ficou surpreso. Você prefere um título nobre? Poderíamos facilmente fazer de você um conde. Entre as terras e as anuidades, você ganha muito mais. Posso falar livremente? O rei Neron assinou com a cabeça em seu pedido. Com o que está acontecendo no reino no momento, com os velhos nobres lutando contra os novos, seria como pintar um alvo no meu peito. Eu já tenho inimigos dentro e fora da academia, e não desejo mais. Além disso, significaria responsabilidades que aos 12 anos não posso assumir. Toda a minha família teria que se mudar para um novo condado, caso não fosse bem recebida. Eles são agricultores, Majestade. Tenho certeza de que eles preferem uma vida calma e lenta muito mais do que eventos sociais e se envolver com nobreza. Eu mesmo sou jovem demais para já definir meu futuro em pedra. Não sei o que quero ser ou fazer. Aceitar um título fecharia mais portas do que abriria. O dinheiro, em vez disso, é sempre útil, e eu posso usá-los para continuar aumentando os padrões de vida da minha família, como sempre fiz, pouco a pouco. Sem mencionar que receber um título agora tornaria óbvio o meu envolvimento na praga. Mesmo que fosse adiado, isso suscitaria muitas perguntas. E mais importante, se eu conseguir um título, seria obrigado a jurar lealdade à coroa, dando-lhe o direito de se intrometer constantemente em minha vida. Obrigado, mas não, obrigado, ele pensou. Isso é muito pouco. A rainha deixou escapar. Tem certeza de que não podemos fazer nada por você? No momento, não. Mas se Vossa Alteza se sentir tão grata, ficaria aliviada em saber que, caso surgisse a necessidade, posso pedir seu apoio. Vivemos em tempos perigosos, não há como saber quando eu poderia precisar de ajuda. Acordado, a realeza disse como um. Eu realmente esperava colocá-lo com um título chique, mas eu devo a você a próxima melhor coisa. Se ele precisar de nossa ajuda, podemos pressionar as coisas para fazê-lo se sentir em dívida, criando um ciclo que ele não iria querer fugir. Pensou o rei Neron. Você está livre para ir, Mago Lit. Coronel, capitão. Ainda temos muito o que discutir. A gentileza na voz da rainha morreu assim que ela desviou o olhar de Lit, que prontamente saiu.
A cortina se fechou atrás dele, deixando a barraca selada do mundo externo. Sua Majestade, eu sei que durante os eventos de ontem eu falhei com você, disse Killian. Mas talvez tenha sido realmente uma bênção disfarçada. Há algo sobre Lilith que eu nunca teria descoberto de outra maneira. Você notou que, ao enfrentar Gareth, usou água e magia negra? Perguntou Solos. Não. Sério? Como? Minha ideia é que o mundo pequeno não é obra de um verdadeiro mago. Ele realmente não bloqueia o fluxo de mana, apenas o torna mais pesado. É como se você usasse pesos o tempo todo, como nos quadrinhos de artes marciais, e agora você está acostumado a eles. Eu usei por causa disso. Ele perguntou com entusiasmo. Como desejar? Ela riu. É só que agora você pode usar um pouco de mágica, e eu posso mudar de forma novamente, suspirando em decepção. Lita entrou em sua nova tenda. Desde que o segundo quarteirão foi parcialmente desmontado, muitas tendas maiores ficaram disponíveis, e ele recebeu uma muito maior como alojamentos. Ele teve que trocar seu uniforme médico de teste e esperar por Killian, antes de ir tratar Nindra. Se tudo continuasse como ele esperava, levaria apenas alguns dias para ele voltar para a academia. Assim que ele entrou, uma lâmina afiada e fria foi pressionada contra sua garganta. 3 figuras mascaradas vestidas de soldados, 2 mulheres e um homem, estavam esperando por ele, com as armas desembainhadas e prontas para atacar. Lith de Lutia, você tem muito o que explicar. Solos reconheceu imediatamente a mana saindo de suas tatuagens e armas. Estavam novamente na presença das garras. Capítulo 162, Conseguências 2. A segurança deste lugar era para ser como ferro, mas é um queijo suíço. Primeiro os traidores e agora isso. Além da surpresa inicial, Lith não sabia se deveria estar zangado com os guardas ou assustado por sua vida. Vamos manter a calma. Se eles quisessem me matar, eles teriam cortado minha garganta no local. Então teríamos descoberto da maneira mais difícil quão dura é minha pele e quão forte são minhas habilidades regenerativas. Solos. A má notícia é que todo o equipamento deles é encantado e afiado. A boa notícia é que dentro do mundo pequeno eles são apenas armas muito afiadas e muito mortais. Esses caras não têm acesso a itens dimensionais ou até tatuagens. Para esse assunto, tudo que eles têm é o que você vê. Tatuagens? Que tatuagens? Lita estava tão focado na praga, que acabou esquecendo os detalhes sobre o grupo de mercenários que quase o mataram algumas semanas antes. Solos projetou em sua mente os destaques de seu último encontro. O que eles ignoraram foi que, pela primeira vez, Valegrave não era o culpado. As garras haviam gastado uma pequena fortuna corrompendo um de seus antigos contatos, agora no departamento de administração. Ela lhes forneceu uniformes e identificações autênticos, caso contrário, passar pelos postos de controle teria sido impossível. Selos e documentos mágicos não podiam ser falsificados, e para ter acesso a essas ferramentas, eles tiveram que pagar ao contato ouro suficiente para permitir que ela deixasse o país e passasse o resto da vida em luxo. Era uma quantia que superava até a recompensa de Lith, mas eles não se importavam, pois vinha diretamente dos bolsos de seus contratados. O uso obrigatório das máscaras tornou seu trabalho mais fácil, permitindo que eles passassem despercebidos até encontrarem a tenda de Lith. As garras desconheciam sua personalidade de médico da peste, não podiam se importar menos com a crise do Reino Grifon. Desta vez, eles não vieram apenas pela vida de Lith, mas também por informações. Matá-lo era apenas a cereja no topo do bolo, apagando o fracasso que agora manchava seu nome. Foi uma jogada desesperada, porque, uma vez que Lith retornasse à academia, eles nunca teriam a chance de se aproximar dele. Dentro de sua academia, um diretor tinha poderes divinos, mesmo que conseguissem se infiltrar, seriam imediatamente descobertos e mortos por um estalar dos dedos de Linjus, ativando uma das inúmeras matrizes que envolviam o castelo. A floresta da academia também era proibida.
Um esquadrão foi explorá-lo, e apenas um homem voltou, balbuciando sobre um monstro que havia abatido toda a unidade com um clique de sua língua, liberando uma enxurrada de lâminas de luz que os transformaram em pedaços, ignorando todas as suas defesas. O sobrevivente relatou que a criatura o havia poupado intencionalmente, para trazer de volta uma mensagem. Estou cansado de humanos caçando filhotes. Da próxima vez que alguém mexer com meu território, eu vou procurá-lo então. Ele mordeu os dois braços antes de entortá-lo de volta à sua base supostamente secreta. Infelizmente, a época de acasalamento havia chegado, transformando o Senhor da Floresta em uma máquina assassina raivosa, tendo filhotes próprios. As garras não levaram a ameaça de ânimo leve. Claro, um feitiço de luz ofensivo era algo fora das lendas, ninguém em sã consciência iria acreditar. No entanto, o homem sem membros atravessou centenas de quilômetros, contornando as proteções do esconderijo. Se os Corpicores soubessem sua localização e pudesse ir e vir livremente, o feitiço de luz era a menor das suas preocupações. A próxima opção era capturar os pais de Lilith, mas eles eram guardados por 2 unidades do corpo da rainha, cada passo que davam era protegido por matrizes. Havia mais homens estacionados lá do que os membros sobreviventes das garras, e eles tinham a vantagem de campo e meses de preparação. Por mais absurdo que parecesse, a zona de quarentena era sua única opção viável, com uma janela de tempo muito apertada. Logo o desaparecimento do contato dele seria notado, e todo o seu trabalho seria submetido a um exame minucioso, soprando a capa. Cerca de 2 semanas atrás, você deveria morrer durante uma emboscada a caminho de cá, mas sobreviveu. Quem te salvou? O que aconteceu com seus seguranças e com seus agressores? A faca estava pressionada contra a garganta de Lilith, mas só conseguiu raspar seus poucos pelos faciais. A pele era mais dura que o couro, mas elástica. A mulher precisava usar a ponta para derramar um pouco de sangue e fazer seu ponto. Droga, essa matriz é mais perigosa do que pensávamos. Também pôde fazer com que armas não militares percam a vantagem. Era a única explicação que ela conseguia pensar, então ela informou seus colegas de equipe da descoberta através do código secreto de sinais de mão. Lilith viu os outros 2 trocando suas facas pesadamente encantadas e espadas curtas por outras menos poderosas do mesmo tipo. Suas ações e suas perguntas não faziam sentido para ele. Naquele momento, porém, ele estava mais do que feliz em saciar a curiosidade deles e esperar pelo tempo. Esses caras são persistentes. Só matá-los seria inútil, outros podem vir. Eu preciso descobrir quem eles são e o que eles querem. Apesar do mundo pequeno não ser capaz de bloquear a magia espiritual, as matrizes ainda eram capazes de diminuir seus efeitos. Ao contrário da magia elementar, a mana pura não teve efeito em si. Poderia ser usado como uma forma de telecinésia, mas exigia que a mana atingisse e envolvesse seu alvo. O mundo pequeno fez com que a mana invisível que fluía do corpo de Lilith se espalhasse como um nevoeiro, em vez disso como um rio. Por isso, Ali precisou de algum tempo para embrulhá-las e assumir o controle total da situação. Em um espaço tão próximo, com as armas já próximas de seus sinais vitais, até sua velocidade não era de grande ajuda. Os homens e mulheres do corpo da rainha me salvaram. Eles lutaram bravamente até o fim, apesar da armadilha covarde dos assaltantes. A máscara que cobria seu rosto impediu as garras de ver seu sorriso se espalhar, enquanto a magia espiritual fazia o mesmo. O corpo da rainha. A mulher segurando a faca estava prestes a cuspir com nojo. Matamos esses perdedores regularmente. É impossível para 6 patetas derrotar mais da metade do grupo dos garras. Pare de mentir, garoto. Diga-nos a verdade, e eu lhe darei uma morte pacífica. Primeiro de tudo, essa é a minha linha. Segundo, mais da metade você diz. Isso significa que, uma vez que vocês 3 estão mortos, esse chamado corpo de garras está extinto. A súbita coragem de Lilith enfureceu os 3 mercenários, principalmente porque ele estava certo. Eles nunca pararam de chegar no dia em que aceitaram a missão do arquimago Lucart. Entre os mortos na emboscada fracassada e os massacrados pelos Corpicore, apenas um punhado permaneceu.
Eles precisavam do dinheiro para cortar suas perdas e reconstruir do zero. Enquanto sua taxa de sucesso fosse perfeita, não importa o preço que eles pedissem, as pessoas pagariam, assim como Lockhart. É melhor você não perder meu tempo, garoto. Caso contrário, o quê? Lit zombou, afastando-se da faca. Eles reagiram instantaneamente, ou melhor, eles tentaram. A mana ao redor deles era tão grossa e forte que era como se mover através do aço fundido. Com um movimento do pulso, Lit arrancou as máscaras de seus rostos com magia espiritual, destruindo-as imediatamente como uma explosão de energia escura. Mesmo se você conseguir escapar, eu tenho medo que você morra por causa da praga. A voz de Lit estava fria como pedra. Agora me diga quantos de vocês restavam e quem enviou você. Ele desembainhou a faca, apontando-a para o olho da garra mais próxima. Acredite em mim, comparado à praga, sou misericordioso. Tudo estava seguindo planos de Lit, mas Solo se sentia inquieto. É a primeira vez desde que entramos no mundo pequeno que ele está usando tanta mana. Necromância foi boa, já que a magia negra não está bloqueada. Espero que esse artefato não tenha mais surpresas reservadas para nós. Caso contrário, a situação pode se tornar volátil em um piscar de olhos. As garras se recusaram a falar, então Lit começou a cortar seus rostos, apenas para curá-los e começar de novo. Os mercenários se sentiram encurralados, não apenas eles não puderam reagir, mas nem mesmo gritaram. Se qualquer barulho saísse da tenda, sua morte seria garantida, mas até que ficasse em silêncio, ainda havia esperança de escapar da armadilha mortal. A sorte brilhou sobre eles, graças à sua tenacidade. O uso da magia espiritual era normalmente percebido pelo mundo pequeno como uma flutuação de energia, um pico mágico inofensivo. Seu uso prolongado em tal escala, no entanto, foi interpretado pelo sistema como uma anomalia, portanto, agiu para removê-lo. Através de seu senso de mana, Solos viu uma miríade de runas fluindo para dentro da tenda, suprimindo as restrições mágicas tão rapidamente que ela mal conseguiu avisar Lit sobre o perigo iminente. Mas era tarde demais. Assim que a mulher estava livre, ela deu um chute em Lit, agarrando a faca aos pés, tudo em um único movimento fluido. Lit foi pego de surpresa, perdendo a faca tentando ajustar a queda sem oferecer as costas. Ele estava completamente desarmado quando a garra atingiu o olho esquerdo, com o objetivo de perfurar seu cérebro. Continua no próximo vídeo.